Dessa vez vou tentar fazer um vídeo um pouco diferente, e neste vídeo vamos falar sobre tornos, roscas de parafuso, fusos e de um acessório de torno que me intrigou bastante e foi o motivo de eu pensar nesse vídeo, o TDI, Thread Dial Indicator ou relógio indicador de rosca. Os tornos mais baratos, incluindo o meu, muitas vezes não têm esse acessório, mas eu separei fotos de 3 tornos que são vendidos pela Forte J e Manrod que tem, então os torneiros veteranos e profissionais provavelmente já tiveram contato com o TDI. Mas mesmo que assim como eu você seja um hobbyista com um torno que não tem esse acessório, eu te garanto que entender por que ele existe e como ele funciona pode te ajudar nas operações de rosqueamento. Mas antes de chegar nesse acessório, eu queria voltar em alguns conceitos básicos do funcionamento do torno e de como as roscas são feitas. As roscas de parafuso têm duas características principais que as definem, seu diâmetro e seu passo de rosca. Existem outras características, mas para simplificar vamos focar nessas duas, que são as mais utilizadas para escrever roscas. O diâmetro se refere ao diâmetro externo de uma rosca e pode ser medido em unidades métricas, como por exemplo um parafuso M8, que tem 8 mm de diâmetro, e um M12, que tem 12 mm de diâmetro, ou em unidades imperiais, como por exemplo um parafuso de 1/4 de polegada, que tem 1/4 de polegada de diâmetro externo, e um parafuso de 3/4 de polegada, que tem 3/4 de polegada de diâmetro externo. Já o passo de rosca descreve a geometria dos fios de rosca, e também pode ser medido em unidades métricas ou imperiais. Na unidade métrica, quando falamos que um parafuso tem um passo de 1 milímetro, queremos dizer que a cada volta do fio de rosca percorremos 1 milímetro, ou melhor, a distância entre cada fio de rosca é de 1 milímetro. Passos maiores indicam roscas mais grossas, e passos menores roscas mais finas. Na unidade imperial, utilizamos uma distância fixa de 1 polegada e contamos quantos fios temos nessa distância, indicada pela unidade TPI, ou Thread per Inch, fios por polegadas. Uma rosca de 5 TPI possui 5 fios numa distância de 1 polegada, e cada fio percorre uma distância de 1/5 de polegada. Nessa unidade, quanto maior o valor de TPI, mais fina a rosca, e quanto menor, mais grossa. Para fins de simplificação, quando eu estiver falando sobre o diâmetro e passo de rosca, estarei me referindo à unidade métrica, mas o mesmo conceito vale para a unidade imperial. Agora vamos falar do funcionamento de uma peça muito importante no torno para a fabricação de roscas, o fuso. O fuso nada mais é do que um eixo rosqueado, e as roscas têm uma propriedade interessante de converter movimento rotacional em deslocamento linear. Esse princípio já era usado no parafuso de Arquimedes para movimentar a água, e hoje é utilizado no torno para movimentar o carro principal. É fácil entender como esse movimento ocorre. Se nós tivermos um parafuso parado e girarmos uma porca, ela vai se deslocar na direção do parafuso. Se por outro lado, girarmos o parafuso e mantermos a porca estacionária, o mesmo vai acontecer, pois a rotação relativa continua a mesma. O carro principal usa esse princípio para se mover através do fuso. Há uma relação direta entre o quanto a porca se move a cada rotação do parafuso e o passo da rosca. Se a rosca tem um passo de 1,5 mm, a cada giro do parafuso, a porca se move 1,5 mm, pois é a distância de cada fio. Porém, não é muito interessante ter o carro principal preso no fuso constantemente, por vários motivos de praticidade. Por isso é utilizada uma peça chamada meia porca, ou half nut, que é basicamente uma porca dividida no meio, que pode ficar aberta, sem engatar no fuso, ou fechada, engatando no fuso e transmitindo o movimento para o carro principal. Uma alavanca é utilizada para alternar entre essas duas posições. E agora vamos introduzir o primeiro conceito importante para a questão que o TDI visa resolver: o ponto de engate da meia porca, ou half nut engagement point. O ponto de engate são os pontos em que o fio da rosca do fuso e os fios da rosca da meia porca estão alinhados. Se você mover o carrinho, é possível que esses fios não estejam alinhados e os fios da meia rosca estejam colidindo com os fios do fuso. Não é difícil perceber que a distância entre cada ponto de engate é exatamente a distância dos fios da rosca do fuso. Ou ainda, se mantivermos o carrinho estacionário e girarmos o fuso, a cada volta do fuso teremos um ponto de engate. Esse conceito vai ser importante mais para frente nesse vídeo. Agora vamos falar sobre a operação do torno que é pertinente ao tema do vídeo, o rosqueamento, ou fabricação de roscas. Uma forma interessante de visualizar o processo de fabricar roscas no torno é imaginar que estamos copiando a rosca do fuso na peça. Se a placa girar na mesma velocidade do fuso, a rosca fabricada vai ser exatamente igual à do fuso. Inclusive, algumas ferramentas copiadoras de rosca utilizam esse princípio de maneira mais óbvia. Se lembrarmos que a cada volta na peça será cortado um fio da rosca e a cada volta do fuso será avançado o comprimento de um passo da rosca do fuso, fica fácil entender que se ambos giram sincronizados, nós teremos uma rosca de mesmo passo sendo fabricada. Mas e se quisermos fabricar uma rosca com passo diferente da do fuso?
A solução desse problema está no uso de engrenagens, para que a velocidade do fuso seja uma proporção da velocidade da placa. Agora, se por exemplo, a cada 2 voltas da placa o fuso tiver girado uma vez, teremos fabricado 2 fios de rosca na peça, mas avançado apenas uma vez a distância do passo da rosca do fuso. A rosca da peça terá então metade do passo da rosca do fuso. As engrenagens que trocamos nos tornos, ou as alavancas que mexemos, ou mesmo os programas de avanços eletrônicos que utilizamos, têm o mesmo objetivo: fazer o fuso girar uma proporção da velocidade da placa. Na tabela do meu torno, podemos ver diferentes combinações de engrenagens que resultarão em diferentes passos de rosca. Veremos como a relação entre a velocidade da placa e do fuso interfere no passo de rosca obtido na peça. Como exemplo, consideraremos o fuso do meu torno, que tem passo de rosca de 3 milímetros. Se a velocidade da placa for 700 RPM e a do fuso também 700 RPM, a proporção das velocidades da placa e do fuso será de 700 sobre 700, ou 1 para 1. Como vimos, nesse caso o passo de rosca obtido na peça é igual ao do fuso, que no nosso exemplo é de 3 milímetros. Se a velocidade da placa for 700 RPM e a do fuso 350 RPM, a proporção entre as velocidades será 700 sobre 350, ou 2 para 1. A cada 2 voltas da placa, o fuso vai dar uma volta, ou seja, 2 fios de rosca são formados na mesma distância de um fio do fuso. O passo de rosca da peça será metade do passo do fuso, ou no nosso caso, 1,5 milímetros. Podemos escrever uma fórmula relacionando as velocidades da placa e do fuso e os passos do fuso e da peça. Através dessa fórmula, podemos resolver problemas como esse. Se a placa girar 600 RPM, qual deve ser a velocidade do fuso para obter uma rosca de 1 milímetro? Substituindo os termos na equação, chegamos ao valor de 200 RPM, que é 1/3 da velocidade da placa. Quando vamos fazer a operação de rosqueamento no torno, frequentemente são necessários vários passes, ou melhor, temos que repetir o corte dos fios mais de uma vez. Portanto, é imprescindível que todos os cortes iniciem no mesmo ponto da peça e coincidam. Agora imagine a seguinte situação: sua peça está posicionada na placa, a ferramenta de corte está encostando no início da peça, e o nosso carrinho está com a meia porca alinhada com o fuso, ou seja, nós temos um ponto de engate, em que nós podemos desengatar ou engatar o carrinho. Com o carrinho desengatado, vamos começar a girar a placa do torno. Como nós vimos, ao mesmo tempo que nós estamos girando a placa do torno, o fuso também está girando, numa proporção que é determinada pelas engrenagens do torno. Então, a partir do momento que giramos a placa, o fuso também começou a girar, e nós desalinhamos os fios do fuso com os fios da meia porca, ou seja, não conseguimos mais engatar o carrinho. A gente também sabe que o próximo ponto de engate vai aparecer quando o fuso der uma volta completa. A pergunta é: quando o fuso der uma volta completa e nós tivermos mais um ponto de engate, nós estaremos no mesmo ponto da peça em que nós iniciamos? Sabendo que o meu torno tem um fuso de passo de 3 milímetros, e sabendo que a configuração das engrenagens que está instalada agora é para uma rosca de 3 milímetros, eu sei que a placa e o fuso estão girando numa proporção de 1 para 1, ou seja, cada volta da placa vai equivaler a uma volta do fuso. Portanto, se eu tenho um ponto de engate neste ponto da peça, se eu desengatar o carrinho e começar a girar a placa, o próximo ponto de engate só vai aparecer depois que o fuso der uma volta completa, o que quer dizer que a placa também terá que dar uma volta completa. Estaremos novamente no mesmo ponto da peça em que iniciamos. Em qualquer posição que engatarmos o carro principal, o corte irá atingir o mesmo local na peça. Quando a proporção entre a placa e o fuso não é a mesma, temos diferentes situações. Então vamos falar sobre essas diferentes situações. Primeira situação: vamos fazer uma peça com passo de rosca igual ou menor ao passo do fuso, em que a razão entre o passo do fuso e da peça é um número inteiro. Considerando novamente o passo do fuso do nosso torno como de 3 milímetros, nós temos vários exemplos de passos que cumprem esse requisito. O passo de 3 milímetros na peça nos dará uma razão de 1 para 1. O passo de 1,5 na peça nos dará uma razão de 2 para 1. O passo de 1 milímetro nos dará uma razão de 3 para 1. O passo de 0,75 uma razão de 4 para 1. Um passo de 0,6 milímetros uma razão de 5 para 1. E o passo de meio milímetro uma razão de 6 para 1. Essa razão representa o quanto a placa gira para cada volta do fuso. Ou seja, no exemplo do passo de 1 milímetro, a placa tem que girar 3 vezes para cada volta do fuso. A cada volta do fuso temos um ponto de engate, mas como em todos esses casos a placa gira uma quantidade inteira de voltas completas, nós voltamos para o mesmo ponto inicial na peça. Nessa situação, não importa onde engatamos o carro principal, sempre vamos acertar o início do corte do fio no mesmo lugar. Na segunda situação, vamos fazer uma rosca mais fina que a do fuso, em que a proporção entre as velocidades da placa e do fuso não é um número inteiro. Por exemplo, para fazer uma rosca de 2 milímetros com um fuso de 3 milímetros, teremos uma razão de 3 para 2, ou de 1,5 para 1. Isso quer dizer que para cada uma volta e meia da placa, o fuso terá dado uma volta. Se tivermos um ponto de engate
desengatarmos o fuso e girarmos a placa, chegaremos no próximo ponto de engate com a peça a 180 graus do ponto anterior, e assim sucessivamente. A cada 2 pontos de engate, voltaremos à posição inicial. Vejamos outro exemplo. Queremos fazer uma rosca de 2,4 mm com um fuso de 3 mm. Teremos uma proporção de 3 para 2,4, ou 1,25 para 1. A cada 1,25 voltas da placa, teremos uma volta do fuso. Isso quer dizer que no próximo ponto de engate, a peça estará a 90 graus do ponto inicial. No próximo ponto de engate, a 90 graus. No próximo, a mais 90 graus. E, finalmente, no próximo ponto de engate, coincidiremos com o ponto em que nós iniciamos. Nessa situação, já não podemos escolher qualquer ponto de engate. Apenas alguns coincidirão com o ponto em que iniciamos o corte. Por fim, na terceira situação, o passo da rosca que vamos fazer é maior do que a do fuso. Por exemplo, queremos fazer uma rosca de 4 mm com um fuso de 3 mm. Teremos uma razão de 3 para 4, ou 0,75 para 1. Isso quer dizer que a cada 0,75 volta da placa, teremos uma volta do fuso. Ou seja, no próximo ponto de engate, a peça estará a 270 graus do ponto inicial, e assim sucessivamente. Ela só vai coincidir com a posição inicial novamente depois de passar por 4 pontos de engate. Nesse caso, a proporção nunca vai ser um número inteiro, pois o numerador é sempre menor que o denominador, e 3 dividido por qualquer número maior que ele sempre vai resultar em um número quebrado. Agora vamos mostrar algumas das situações que mencionamos na prática. Nesse primeiro caso, estamos fazendo uma rosca na peça de 3 mm com um fuso de 3 mm, ou seja, a proporção é de 1 para 1. Vemos que nós temos um ponto de engate e quando desengatamos e giramos a placa, o próximo ponto de engate só vai aparecer depois de uma volta completa. Nesse segundo exemplo, a rosca da peça seria de 2 mm e o fuso tem 3 mm, ou seja, razão de 1,5 para 1. Após sair do primeiro ponto de engate e começarmos a girar a placa, o próximo ponto de engate só vai aparecer depois que a placa girar uma volta e meia. Após desengatar o fuso e girar a placa novamente, o próximo ponto de engate vai aparecer depois de mais uma volta e meia, ou seja, coincidiremos com a posição inicial novamente. Nesse terceiro exemplo, iremos fazer uma rosca de 2,5 mm com um fuso de 3, ou seja, uma razão de 1,2 para 1. Isso quer dizer que o próximo ponto de engate vai aparecer depois de 1,2 voltas, ou uma volta e um quinto de volta. A cada ponto de engate, estaremos a 1/5 de volta do ponto de engate anterior, ou seja, depois de 5 pontos de engate, estaremos novamente no ponto inicial. No último exemplo, queremos fazer uma rosca de 1,5 com fuso de 3, ou seja, uma razão de 2 para 1. Isso quer dizer que nós teremos que dar 2 voltas completas para o próximo ponto de engate. Agora vamos pôr na prática um pouco do que vimos até agora. Eu vou fazer uma rosca de 3 mm nessa peça, e nós já sabemos que o fuso desse torno é de 3 mm. Então sabemos que a placa e o fuso vão girar numa proporção de 1 para 1. Quando eu desengatar o carrinho na hora de terminar a rosca e voltar ao carrinho, engatar ele novamente, a ferramenta de corte deve coincidir exatamente com o fio da rosca que eu fiz anteriormente, mostrando que nesse tipo de situação nós podemos desengatar o carrinho para poder fazer o processo de rosqueamento. Como podemos observar, todas as vezes que eu reengatei o carrinho, ele retomou o corte no mesmo local. Agora finalmente podemos falar sobre o acessório que foi o motivo desse vídeo, o TDI. Ele serve basicamente para contar os pontos de engate e identificar quais vão coincidir com a posição inicial da peça. Então ele é uma espécie de relógio graduado que conta cada ponto de engate e nos fornece alguns múltiplos.
que nos ajudam a identificar quais pontos podem ser utilizados com aquele corte. Vale ressaltar que converter entre o sistema métrico e o imperial normalmente nos leva a proporções quebradas, por isso um TDI de sistema métrico não vai funcionar no fuso imperial, e vice-versa. Através desse vídeo, nós podemos ver para que serve o TDI e como ele funciona. Para tornos que possuem TDI, esse conhecimento é interessante, para que possamos utilizar o acessório de maneira mais consciente. Porém, para tornos que não possuem TDI, esse conhecimento também é útil. Normalmente, a técnica que é ensinada para fazer roscas em tornos sem TDI é nunca desengatar o carro principal. Ou seja, você vai posicionar o carrinho, colocar a ferramenta de corte na posição, fazer o primeiro passe com o carro engatado, desligar o torno, afastar a ferramenta de corte, ligar o torno no reverso para que a ferramenta de corte volte para o início da peça, aproximar a ferramenta de corte de novo, fazer o próximo passe e assim sucessivamente. Todos os passos são feitos sem que se desengate o carro principal do fuso. Essa técnica é perfeitamente válida, porém apresenta algumas dificuldades. Uma delas é que a maioria dos tornos que não possuem TDI também não possuem freio de placa, e ao desligar o torno a placa ainda vai girar um pouco. Então certa experiência é necessária para saber o ponto certo de desligar o torno e não atravessar a área que queremos rosquear. Além disso, em peças maiores pode-se perder muito tempo esperando o fuso voltar ao carrinho até o início da peça. Mas com as informações que vimos até agora, sabemos que se o passe do fuso for um múltiplo do passe da rosca que estamos fabricando, podemos desengatar o carro principal sem problemas. Isso pode facilitar o trabalho em muitas situações. Caso o passe do fuso não seja um múltiplo do passe que estamos fabricando, sabemos que se desengatarmos teremos problemas se não engatarmos em um ponto compatível. Existem algumas técnicas para acertar o engate nos pontos compatíveis, que são fáceis de entender através do que explicamos nesse vídeo, e algumas dessas técnicas podem ser facilmente encontradas no YouTube. Então acredito que seja isso. Espero que essas informações sejam úteis e até a próxima.